Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompia a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que com espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas agora, em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu li Evangelho de segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 5. Eu li do verso 1 até o verso de número 11. Já vai marcando seus amigos aí, porque Deus vai falar muito com a gente aqui nessa live. Se você tiver tempo para assistir essa palavra, você vai ser tremendamente edificado. Bom, primeiro aqui, nós estamos vendo que há uma multidão que se aproxima de Jesus. A gente está caminhando próximo ao lago de Genezaré, e há uma multidão que está cercando Jesus com um propósito, apertando a multidão para ouvir a palavra. Perceba que essa multidão, que é a palavra. Existem multidões que seguiam Jesus para ver sinais. Existem multidões que seguiam Jesus para ver a cura, os milagres. Mas essa aqui o texto faz questão de nos ensinar e mostrar para nós que essa multidão quer ouvir a palavra. Há uma geração aqui próxima ao lago de Genezaré que procura Jesus por causa disso aqui. Isso aqui sempre foi a prioridade do ministério de Jesus. A prioridade do ministério de Jesus é a palavra. Sempre foi a palavra.
quem diga que o centro do Evangelho de Jesus é o amor. Mas isso é uma mentira teológica de alguns pregadores que têm inventado isso para essa geração. O centro do Evangelho de Jesus não é o amor. O centro do Evangelho é a palavra. Porque não é o amor que ensina o que é a palavra. É a palavra que mostra o que é o amor. Só no grego existem mais de 10 significados para a palavra amor. O amor eros, o amor ágape, o amor filos. Eu só vou entender o tipo de amor que Deus tem por mim quando eu entendo o conhecimento da palavra. Nem toda multidão era curada por Jesus. Nem toda multidão recebia milagres de Jesus. Mas toda multidão recebia a palavra. Eu vou repetir isso. Nem toda multidão era curada. Nem toda multidão recebia milagres. Mas toda multidão recebia a palavra. Porque a prioridade do ministério de Jesus era trazer o reino de Deus para a terra. E o reino de Deus só poderia ser implantado por meio desta palavra. Ainda tem uma geração que se reúne por causa da palavra. Eu sei que na mesma geração que nós estamos, tem gente que só gosta de entrar para ouvir revelação, para ouvir gente curada, porque está vendo alguém recebendo milagre. Mas ainda tem uma geração que, mesmo não sendo curada, mesmo não recebendo milagre, mesmo não vendo o paralítico andar, mesmo não vendo o cego ver, ainda senta para ouvir Jesus dizer, porque a alma está sedenta da palavra. Ainda há uma geração que queima por essa palavra. Ainda há uma geração que é incendiada por essa palavra. Ainda há uma geração que não vive sem a palavra. A prioridade do ministério de Jesus não eram os sinais. A prioridade do ministério de Jesus era a propagação da palavra. Por isso que nem toda a multidão foi curada, mas toda a multidão recebeu a palavra. Por isso que não pode faltar em culto palavra. Culto que é feito para Jesus tem que ter palavra. Pode não ter sinais, pode não ter movimento, mas precisa ter palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos à praia. Quem é que está vendo aqui? É o próprio Jesus que está vendo. Ele está vendo 2 barcos junto à praia. Ele está vendo pescadores. Então não tem só o barco de Simão, tem mais barcos, tem outros pescadores. Esses pescadores estavam lavando as redes. Porém, entrando num dos barcos, qual barco? De Simão. Ele escolheu o barco de Simão. Essa expressão aqui já mostra para nós todo o sentido. Porque esse ver de Jesus não é igual ao ver do homem. Quando o homem olha, ele olha algo pela aparência. O próprio Deus disse isso em 1 Samuel, não foi? Não te atente para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está por fora, mas eu olho para onde? Para o coração. Então, quando Jesus vê, ele não vê como homem. Jesus está vendo como está o coração de Simão. Jesus está vendo que Simão está frustrado. Jesus está vendo que Simão estava lavando as redes em uma noite que não havia apanhado nenhum tipo de peixe. Jesus está vendo que Simão não levou sustento para casa. Jesus está vendo que Simão é pescador e sobrevivendo do peixe, do comércio do peixe, ele não conseguiu suprir a necessidade da sua casa. Então esse ver aqui é muito mais profundo do que um ver humano. Ele viu o quê? Ele viu todo o sentimento que Simão está carregando. Ele viu que Simão está frustrado. Ele viu que Simão
passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Ele viu que Simão está cansado. Isso aqui alimenta a minha alma. Porque eu não sou alguém que estou sofrendo e ele não percebe a minha dor. Ele está me vendo. Ele está vendo as dores que eu estou carregando. Ele está vendo a noite frustrada que eu tive. Ele está vendo as decepções que eu passei. Ele está vendo as ilusões que eu vivi. Ele está vendo as derrotas que eu tive na minha vida. Ele está vendo isso aqui. E ele me vê como ninguém consegue me ver. Ele enxerga em mim o que ninguém consegue enxergar. Porque enquanto muitos estão olhando eu sorrindo porque estou lavando as redes e voltando para casa, ele está vendo um coração que está ferido, frustrado, decepcionado. Porque mesmo entendendo de mar, mesmo entendendo de peixe, ele não conseguiu levar sustento para casa. Ele está vendo mais do que qualquer outro homem poderia enxergar. E o que ele vê? Ele vê 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Isso aqui é interessante. Isso aqui é um detalhe que pouca gente consegue observar. Por que poucos conseguem observar? Porque a maioria só vê Jesus dando ordem para Pedro voltar para o mar e lançar a rede para pegar o peixe. Mas ninguém percebe que antes disso tudo, as redes já estavam lavadas. Nem Pedro, nem os pescadores sabiam o que iria acontecer. Mas eles estavam lavando as redes porque, como todo bom pescador, sabe que para ter uma pesca de sucesso, a rede precisa estar limpa. Então esse lavar a rede já é para estar preparado para a próxima oportunidade, que aconteceu naquele mesmo momento. Pedro não é alguém que simplesmente está deixando ser levado pela frustração e está levando a rede do jeito que ele jogou no mar. Mas ele está lavando as redes. Continua lavando a rede. Ainda que a noite anterior tenha sido de frustração. Por quê? Porque a qualquer momento a oportunidade vai voltar de novo. Continua lavando as redes porque a qualquer momento a oportunidade vai bater na tua porta de novo. E a pergunta é se você vai estar preparado para viver o que Deus tem para você. O problema é que a gente se decepciona com a vida e deixa a rede do jeito que está. Deixa as coisas da forma como está. Lava a rede. Você não sabe o que Deus está preparando lá na frente. Há uma oportunidade do céu te esperando, mas se a rede não estiver lavada, você não vai viver uma pescaria de milagre. Há uma oportunidade que Deus está preparando para você, mas se você não lavar as redes, você não vai viver o que Deus tem para ti. Então não deixe com que o sentimento da frustração te impeça de lavar as redes. Lava a rede. Que Deus está preparando algo grande. Entrando em um dos barcos. Isso aqui é fantástico. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. Perceba. Isso aqui não é acaso. Jesus não está tirando sorte e entrando por acaso em um dos barcos e esse barco caiu de ser o de Simão. Jesus não está aqui simplesmente pelo acaso entrando no barco de Simão. Jesus viu. Então isso aqui é Jesus escolhendo o barco.
acaso. Foi Jesus que escolheu o seu barco. Ele já sabia como você estava naquela noite. Cansado, desanimado, frustrado. Mas mesmo assim Jesus decidiu escolher o seu barco. Para que você vivesse experiências poderosas com Ele. Por isso que João 15,16 diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Porque não é você que escolhe Ele, é Ele que te escolhe. Ele escolheu o seu barco. Por que Ele escolheu o seu barco? Porque Ele quer te dar uma experiência que possa marcar a sua vida. Ele decidiu escolher o seu barco. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus está passando pelo lago de Genezaré, observando os pescadores lavando a rede. Ele escolhe o barco de Simão e pede, isso aqui é interessante, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Simão vai afastar um pouco o barco da terra e Jesus, de dentro do barco, ele vai ensinar para a multidão e vai ensinar para Simão. Então o barco só está um pouquinho longe da terra, mas numa distância boa para Jesus ensinar para quem está fora, como também ensinar para quem está dentro. E a primeira ordem de Jesus, quando ele entra no barco, foi essa: afasta um pouco da terra. A primeira ordem de Jesus para Simão é: afasta um pouco da terra. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Enquanto o barco está preso na terra, você tem muita segurança. Enquanto o barco está preso na terra, você não vai viver o sobrenatural. Enquanto o barco está preso na terra, você está preso na sua razão, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas quando ele tira o barco da terra, ele está te fazendo confiar nele. Ele quer que você dependa dele. Isso aqui já é para mostrar para Simão que quem está no comando agora não é Simão. Quem está no comando agora é Jesus. Isso aqui já é o próprio Cristo dizendo: agora eu entrei no teu barco e sou eu que estou assumindo o comando. Então a primeira decisão de Jesus é: tira esse barco da terra. Porque enquanto você está preso às coisas da terra, você não vive milagre.
anda na terra confia nos homens. Quem anda na terra confia mais no advogado do que em Deus. Quem anda na terra confia mais no juiz do que em Deus. Quem anda na terra confia muito mais nos homens do que em Deus. E por alguns momentos você vai perceber que Jesus vai mandar você tirar o teu barco da terra. Isso aqui é Deus querendo mexer com aquilo que você chama de segurança. Isso aqui é o próprio Deus te tirando da zona de conforto, te fazendo viver pela fé. Porque a gente está acostumado a viver na terra e ter segurança na terra, mas quando Ele manda afastar o barco da terra, a gente sabe que o mar é perigoso. A gente não tem segurança. Mas é Jesus querendo nos ensinar a confiar mais nele, a ter segurança nele, a ter percepções nele. Você precisa tirar o teu barco da terra. Porque enquanto toda a sua confiança estiver na terra, você não vai viver milagres. Aí você vai perceber que Deus vai tirar algumas amizades da terra. Deus vai tirar alguns relacionamentos da terra. Algumas pessoas vão desaparecer da sua vida no meio da terra. É noivado que não dá certo. É namoro que se quebra. São alianças que o próprio Deus tira. Porque é Deus tirando o barco da terra.